Muito boa noite, meu. Nós estamos no culto ao nosso. Hoje é domingo, né? E, e esse é um tempo assim de encontro, né? Nós nos encontramos através dessa transmissão e eu quero de fato, né, assim, saudar a cada irmão, cada amigo que vem cultuar conosco, que está nos acompanhando, né? Através dessa transmissão e desejar sobre você, sobre sua casa, as mais ricas bênçãos de Deus. Que Deus se digne em te abençoar rica e abundantemente. Desejo uma noite agraciada na presença e na paz do nosso Pai Celeste. Uma semana cheia de feriado, né? Para quem pode dormir até acordar, né? Desfrutar de um dia gostoso. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Por ora, o que nos interessa mesmo é nós acharmos graça, né, diante de Deus para podermos prestar a Ele um culto como Ele é digno, né? E para isso eu convido você mais uma vez tirar do seu coração o seu melhor, né, para entregar para o nosso Deus e Pai, tá bom? Por isso que eu quero te convidar a orar, nós orarmos juntos e assim rogando as bênçãos de Deus, né, para o que nós vamos fazer. E o que vamos fazer, queridos? Nós vamos cantar, nós vamos orar e nós vamos receber a palavra. E eu desejo que o seu coração esteja como um presente para você entregar o seu próprio, o seu melhor, a sua adoração, seus sentimentos, seus pensamentos, intenções, né? Que você esteja pleno diante de Deus e que o seu coração também seja como seca, né, para receber essa porção de Deus, essa água que Deus derrame sobre esse coração sedento, né? O coração sedento de Deus e da sua palavra, para que ela chegando até você, você faça um bom. Vamos orar? Ó nosso Deus, nosso Pai querido dos céus, estamos aqui, Pai, para dizer ao Senhor, ó Deus, para engrandecer o Teu santo e doce nome. Pai, nós estamos aqui também para proclamar e anunciar a Tua Deus. Estamos aqui, nosso Senhor, dizer, ó Deus, que Te amamos, Pai. Nós desejamos também proclamar, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor, através do que cantamos, do que pregamos. Por isso, nosso Deus, pedindo que o Senhor mesmo nos ajude nesse. Pai, se o Senhor não se inclinar, ó Deus, não usar de misericórdia para conosco, Pai. De nós mesmos nós não temos status, nós não temos condições, ó Deus, porque somos pequenos, somos criaturas, o Senhor é Criador. Somos pequenos e o Senhor é excelso, é grande, é poderoso. Somos pecadores e o Senhor é santo, santo, santo. Pai, por isso, em nome de Jesus, te consagramos, ó Deus, este culto, contando que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, a nossa e receber, ó Deus, no Teu trono de graça, Pai. Que os irmãos que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, acompanhando agora e durante a semana, que possam, Deus, poderosamente abençoados. Que a Tua palavra, meu Deus, faça o efeito que o Senhor deseja, Deus. Que haja, meu Deus, através dessa transmissão, que haja transformação, Pai. Que
estabelecer a glória e louvor do teu nome. É por isso que nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso mediador, nosso Salvador e Senhor, que morreu por nós, que nos dá o acesso ao Senhor, nosso Pai. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos acompanhados do nosso irmão Alessandro, é ele que vai nos dirigir nos cânticos, e nós queremos convidar os irmãos para louvar, para cantar, para fazer o culto, né, da sua casa, tá? E para abrir seu coração para o que Deus vai nos falar nesta noite. Nosso irmão Alessandro. Amém. Boa noite, igreja e amigos. A graça e a paz do Senhor. É um prazer, é um privilégio a gente estar aqui, né, reunido, mesmo que de longe, né, por meio da internet. Mas o Espírito é o mesmo, né, a intenção é a mesma, de adorar, de engrandecer esse Deus que é tudo em nossas vidas, que nos salvou e que a cada dia Ele demonstra o amor por nós. Amém? Vamos cantar aquele cântico, Vim para Adorar-te, e vamos declarar, né, esse desejo nosso de estar diante de Deus e adorá-lo. Amém? Totalmente
totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, que és totalmente amável, totalmente digno, e és maravilhoso para mim. Amém. A gente vai estar louvando com mais um cântico, né? Antes a gente cantando esses cânticos aqui e até mesmo ensaiando, a gente lembra dos momentos que a gente estava reunido com a igreja, como era bom, né? A gente ter a presença dos irmãos e em breve, né? Se Deus assim nos permitir, a gente vai estar reunido, né? Eu lembro como era gostoso a gente estar junto, ensaiando, né? Hoje eu estou só, mas a gente tem uma galera bem bacana que faz esse louvor, né? Que Deus tem utilizado, tem usado aqui na igreja, né? Em especial, eu gostaria de lembrar do Jomar. E Jomar, você sabe que em breve a gente vai estar junto para a honra e glória do Senhor, amém, meu irmão? E a gente anseia por esse dia, tá joia? E vamos cantar um cântico, aquele cântico que diz bate no peito. E é um dos cânticos que Jomar também gostava de cantar bastante. E vamos ver se sai alguma coisa, se Deus continue nos usando, né? E que vocês não olhem para a minha pessoa aqui, mas que vocês realmente se concentrem, né, em Cristo e que o Espírito, né, fale ao coração de vocês, né? Lá em João 4 vai dizer que, né, no versículo 23, que a hora vem que Deus procure verdadeiramente aqueles adoradores, né, que o adoram em espírito e em verdade, e que não importa o lugar, que não importa as condições, mas o que importa é o seu coração. Então, assim, que não seja o Alessandro que está aqui, né, e só o violão, enfim, dependente da situação, e que você adore esse Deus que realmente é importante, que te ama, que faz tudo por você e por nós, amém? Vamos então, bate no peito. Bate no peito, meio sem jeito, meu coração, e em teu silêncio o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheça alguém que pode dar plena paz, solução, salvação.
bate no peito, meio sem jeito, meu coração, e em teu silêncio o tédio é imenso, só desilusão. Diga pra mim o que há. Conheça alguém que pode dar plena paz, solução, salvação. Não há trevas que ele não possa dissipar, nem tempestades que ele não possa acalmar, nem barreiras que possam romper seu amor. Não há nada que possa essa luz apagar. Outra verdade que liberta jamais haverá. Ele é tudo que falta em você. Ele é Jesus. Amém? A gente não precisa de nada mais além de Deus, né, de Jesus nas nossas vidas, e Ele supre todas as nossas necessidades, né? Ele que tem nos ajudado durante esse período difícil da pandemia. E vamos orar, vamos entregar a Deus este momento. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por este momento, Deus. Obrigado, Deus, por este dia. Senhor, te louvando, Senhor, por este culto, Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Senhor. Reconhecemos que não somos merecedores, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, é bondoso demais para conosco, ó Pai. Continue conosco, abençoe, Senhor, todos aqueles que estão em casa, todos aqueles, ó Senhor, que estão, Pai, dedicando esse tempo a Ti, ó Deus, e que o Senhor continue falando nos corações deles, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, muito obrigado. Amém. Amém. Pode deixar o pedestal aqui, por favor? Vamos só tirar o microfone, por favor. Isso. Vamos ver se... Meus irmãos, vamos fazer uma experiência aqui para ver se eu consigo falar daqui também, usando o pedestal, porque assim eu tenho as mãos livres, né? E a gente, para pregar, para falar, para expressar, né? A gente fala não só com a boca, né? A gente fala também com o corpo, né? Com as expressões faciais, enfim, né? Com a linguagem corporal. Caleb, você consegue pegar para mim aqui esse... Caleb, pega. Pode passar por ali, por favor. Então, tá bom, obrigado. Meus irmãos, nós temos falado na palavra de Deus em algumas parábolas. Nós falamos nesses últimos domingos, né, na parábola do bom samaritano, né, dita parábola do bom samaritano. Nós falamos no domingo passado das parábolas, né, da dracma, da ovelha e dos filhos perdidos, né, de Lucas 15. E assim nós falamos então em Lucas 10, em Lucas 15. Hoje pretendo falar, né, na palavra de Deus, no texto de Lucas 16, e é para isso que eu convido os irmãos, se você tem a sua Bíblia para abrir ou para acessar, para a gente ler juntos no capítulo 19 do Evangelho de Lucas. Nós vamos, ou melhor, no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, nós vamos ler a partir do versículo 19. Portanto, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, nós lemos uma história que Jesus contou
é conhecida como a parábola do rico e de Lázaro. Eu vou tentar colocar o microfone aqui, é o tempo que os irmãos também abrem suas Bíblias. Esse microfone que eu estou usando não é exatamente um microfone de se usar no pedestal, pelo menos nesse pedestal. Mas eu espero que daqui possa me comunicar melhor com os irmãos e assim compartilhar a palavra de Deus. Vamos então, amados, ler a palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os seus dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Deixa eu me desfazer aqui do pedestal, desculpa aí, irmãos. Então o versículo 20 diz assim, né? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Meus amados, Jesus contou muitas histórias, muitas parábolas. Parábolas são ilustrações, são histórias inventadas, criadas para fazer uma comparação. A parábola é uma comparação. E Jesus mesmo diz que ele contava a parábola com 2 motivos, né? Com 2 propósitos. Lá no Evangelho de Mateus, nós lemos no capítulo 10, a partir do versículo, ou melhor, nós lemos no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 10, os discípulos de Jesus perguntam para Jesus, né? Por que ele sempre falava por parábola? E Jesus responde, Evangelho de Mateus,
capítulo 10, irmão, ou melhor, capítulo 13, irmãos, a partir do versículo 10, a Bíblia diz assim, ó, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que falas por parábolas? Os discípulos perguntam para Jesus assim, por que o Senhor conta tanta história, né, para ensinar para a gente? E todo mundo ficava encantado, maravilhado, né, com as histórias de Jesus. É uma forma simples, dinâmica, compreensível, de falar coisas grandes, de falar verdades eternas, de ensinar sobre Deus, sobre o reino de Deus, para tornar acessível aquilo que era inalcançável, inatingível, né? E Jesus então contava histórias. Então eles perguntam assim, por que o Senhor fala por parábolas? E olha o que Jesus responde. Mateus 13, versículo 11 diz assim, respondendo ele, Jesus, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a palavra do profeta Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Então Jesus está dizendo aqui, que ele contava as parábolas por dois motivos, né? Claro que primeiro era uma forma de comunicar, né? de ensinar, de falar de verdades profundas de uma forma mais compreensível. Era uma forma de fazer com que as pessoas comuns pudessem compreender algumas verdades de Deus, alguns princípios do reino de Deus, que não seria assim, que não teríamos condições, eles e nós, né, de entender se Jesus não facilitasse para nós. Então as parábolas, elas servem para esclarecer e para confundir, esclarecer para quem é para esclarecer e confundir para quem é para confundir, né? Alguns ouvem a palavra de Deus e a própria Bíblia diz, ouvem para a sua própria condenação, porque ouvem, julgam, fecham seu coração, o ouvido está agravado, não veem com bons olhos, não aceitam, não querem ser encontrados, curados e salvos, né? Então Jesus diz que aí se cumpre a palavra do profeta, né? É para cumprir também isso. E a pessoa, cada um vai ser justificado diante de Deus, né? Pelo que recebeu, inclusive de revelação, né? E ele diz assim, e a vida é essa, né? Isso é um mistério do reino, né? Quem tem vai ter mais, e quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, a pessoa que tem algum conhecimento de Deus, um dia vai ter pleno conhecimento de Deus, a ponto de vê-lo face a face, ninguém precisar ensinar, explicar e mostrar nada, porque está vendo. E a pessoa que ouve, sabe alguma coisa de Deus, mas fecha o seu coração, que ouve, que recebe alguma coisa, né? Vai chegar o tempo que ela vai desejar. E aí não vai ter nenhuma condição de ver, de ouvir, né? E de receber nada de Deus e da sua palavra. Mas, voltando para a parábola que nós lemos em Lucas 16, a partir do versículo 19, meus amados, eu quero aqui pensar e extrair aqui com os irmãos, né? Ou melhor, extrair e pensar em alguns princípios revelados no Evangelho.
algumas verdades da palavra de Deus, algumas verdades do próprio Deus, algumas revelações do reino de Deus, algumas verdades espirituais que estão contidas no Evangelho, escondidas no Evangelho, que são o próprio Evangelho. E aqui, meus irmãos, eu trago algumas coisas do Evangelho que falam de nós, que falam para nós, que falam e orientam a nossa vida baseado nessa história contada por Jesus e nessa história de contrastes, né? De um rico, de um homem muito rico e saudável, e de um homem muito pobre, né? De um mendigo. Então, algumas dessas verdades. A primeira delas, irmãos, esse texto fala das desigualdades do mundo. Esse texto expõe, irmãos, uma realidade incrível. Ele expõe as desigualdades do mundo. Se nós pararmos para olhar o mundo, como o mundo é desigual, né, irmãos? Como há contrastes, como há abismos. O mundo olha o que versículo 19 e 20 vão dizer, né? Versículo 19 vai dizer assim, Jesus conta a seguinte historinha. É como se ele dissesse assim, era uma vez que existia um homem muito rico. Pensa num homem rico. Jesus conta assim, só para vocês terem ideia, a roupa debaixo dele era de linho fino, só usava roupa importada. Roupa assim que só uma pessoa muito rica podia usar para a época. Linho fino. E a sua roupa de fora, a roupa que mais aparecia, a Bíblia diz, era de púrpura. Eram roupas tingidas, roupas de cores vivas, que só as pessoas muito ricas usavam. E diz a Bíblia ainda, que esse homem muito rico, ele se vestia assim, só com roupa muito cara, e diz a Bíblia, ele vivia todos os dias dele cercado de luxo, de pompa e circunstâncias. Diz a Bíblia, ele vivia todos os seus dias regaladamente, esplendidamente. Todas as suas refeições eram banquetes, todas as suas refeições. Todo dia na casa daquele homem era fartura e mais fartura. Aquele homem todo dia ele se dava ao luxo e ao prazer de gozar de tudo que ele desejasse. Era muito rico, muito rico. E diz a Bíblia, né, que também havia um pobre, muito pobre. Pensa num pobre. Pobre, doente, sem estrutura nenhuma, sem família, sem emprego, sem nenhuma assistência. Esse homem, diz a Bíblia, né, chamado Lázaro, ele ficava caído, jazia, ele passava a vida dele ali jogado no portão da casa do rico. E olha que contraste, irmãos, olha que desigualdade. Um tão rico do lado de dentro da casa e um tão pobre do lado de fora da casa. Mas também os versículos 25 e 26 falam das desigualdades do outro mundo. Olha, a Bíblia diz assim, que esse homem, né, pobre morreu, foi levado para o seio de Abraão, né, que aqui na parábola, né, dá a ideia assim, foi para o céu, para a presença de Deus, né, e gozar as bênçãos celestes, né, e esse homem rico morreu e foi para um lugar de tormento. O versículo 25 diz assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro somente males. Para a desigualdade, né? Um só recebeu bênção, dinheiro, conforto, saúde, reputação, tudo, né? Luxo, e o outro só recebeu males. E agora este é consolado e tu atormentado. Olha a desigualdade. Um é consolado
o outro atormentado, né? O que vivia no luxo agora é atormentado. O que vivia na pobreza, na miséria, na doença, agora é consolado. E diz ainda, além disto, está posto um grande abismo entre nós. Nós vivemos, irmãos, de fato, no mundo dos abismos. Abismos sociais, abismos culturais, abismos. Há muitos abismos, né? Muitas diferenças. Há pontos muito distantes. Nós vivemos num mundo de opostos, luxo e miséria, ostentação e opróbrio. Mundo das desigualdades. E aí, né, o Deus de justiça não está alheio, não está indiferente. A justiça é o tema central do reino de Deus. A justiça é o tema central dos profetas. Central. Jesus resume, né, o Evangelho e toda a Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, uma vez, né, em Mateus 7,12, dizendo assim, tudo que vocês quiserem que os outros façam para vocês, vocês façam. Isso é justiça, né? A mensagem de todos os profetas se resume, se traduz em justiça. Nós vivemos em mundos de opostos. Outra coisa, né, que fala das desigualdades são as descrições do rico e do mendigo. O rico gozava de privilégios materiais. O mendigo gozava de privilégios espirituais. O pobre, né, o mendigo Lázaro. O rico gozava das melhores condições terrenas. E o Lázaro, pobre Lázaro, mendigo, doente, gozava das melhores condições celestiais. O rico, humanamente rico, materialmente rico, gozava de grande reputação humana. E o pobre, mendigo, doente, carente Lázaro, gozava de grande reputação divina. Quando nós lemos em Mateus 5, né, o texto dos bem-aventurados, nós ficamos pensando, né, como é que Deus enxerga, né, os pobres, os fracos, os carentes, os desafortunados, humanamente falando. O texto das bem-aventuranças, né, que nós bem conhecemos, diz que felizes são exatamente os infelizes. Olha que coisa interessante. Bem-aventurados os pobres de espíritos, aqueles que se acham mesmo pobre, aquele que sabe que é um miserável, carente, pecador, indigno, ele não é ninguém, ele não merece nada, ele não tem nada, ele não trouxe nada. A Bíblia diz, o reino dos céus é deles. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E esses que choram são os que sofrem, né? Bem-aventurados os mansos, não os brabos, não os valentes, não os poderosos, não os que andam com arma na cintura, né? Não os que fazem justiça com as suas próprias mãos. Os mansos, porque eles herdarão a terra, diz a palavra, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, saciados de justiça. Bem-aventurados os que têm misericórdia, compaixão dos outros, porque eles também precisam de misericórdia e vão alcançar misericórdia. E diz mais, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa, sabe de quê, irmãos? Da justiça. Da justiça. Não é por causa da religião, não. Por causa da justiça. Porque o reino de Deus é deles, diz a palavra. Porque deles é o reino dos céus. É o reino de Deus. Então, meus irmãos, olha as descrições do rico e do mendigo. Então, esse texto fala das
desigualdades do mundo. A outra coisa que eu tiro desse texto, que eu percebo nesse texto e trago desse texto para a nossa reflexão, é que esse texto fala das realidades da vida. A nossa vida, esse tempo, né, da nossa existência, irmãos, tem algumas realidades. E aqui eu destaco algumas delas. Sabe uma delas? Sempre haverá pobres e ricos. Nesse mundo de contrastes, nesse mundo de abismos, nesse mundo, né, de desigualdades, sempre haverá pobres e ricos. Sempre. E às vezes tão pertinho, como é o caso da história. Tão pertinho, que separava um do outro, era um muro, um portão. Separava os pobres dos ricos. Mas sempre diz a palavra, né? Mas sempre haverá pobres e ricos. E isso, meus irmãos, não é um mal em si, né? Isso, inclusive, não é razão também para nós sermos felizes ou infelizes. Isso não nos torna melhor nem pior que ninguém. Ninguém é melhor porque é rico, nem ninguém é melhor porque é pobre. Não é nenhum defeito ser rico, não é nenhum pecado ser rico. A Bíblia fala de grandes homens de Deus ricos, e a gente eu conheço pessoas que têm uma boa condição econômica, né? Mas que são ricos também para com Deus. Não são exatamente homens maus, perversos, pecadores, né? Indiferentes, alheios às necessidades dos outros. Assim como tem pobre que é orgulhoso, que se acha mais que os outros, né? Enfim, ser rico ou ser pobre não nos torna melhor nem pior, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Isso não nos torna mais dignos ou menos dignos, nem mais humanos, nem menos humanos. Mas também, meus irmãos, essa coisa, né? Essa verdade, essa certeza de que sempre haverá ricos e pobres, não é razão para nós aceitarmos as iniquidades, para nós aceitarmos as covardias, para nós aceitarmos algumas políticas, né, que se estabelecem nas relações humanas. Algumas políticas, inclusive, que já estão postas nas relações humanas. Nós não podemos aceitar as iniquidades das desigualdades. E as desigualdades assim, uma fonte, né, de muitas das misérias, né, dos flagelos humanos. Muitos mesmo. Uma outra realidade da vida, né? Uma delas eu falei, né? Sempre haverá ricos e pobres, mas tem uma outra realidade também interessante. Ricos e pobres são mortais. Ricos e pobres sempre morrem, não tem jeito. E se encontram, né? Assim, humanamente falando, nós nos encontramos no cemitério. Infelizmente, até nos cemitérios, né, tem lá os mausoléus, as catatumbas dos ricos, né, e os pobres são enterrados no chão. Há uma outra coisa, né, uma outra realidade da vida, né? Nós falamos falando que ricos e pobres sempre morrem. A morte, irmãos, é inexorável. A morte é implacável. A morte não tem como a gente fugir dela. Não tem como remediar a situação. De um jeito ou de outro, todos vamos morrer. Tem um ditado popular que diz assim, né? Nessa vida tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Esse ditado é quase certo. Ele é certo se ele quer dizer que só não tem jeito para a realidade da morte, porque ela chega, mas existe jeito para a morte.
Os mortos precisam de vida. E Jesus falou que Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Né? Então, ainda que a morte seja inexorável, implacável, não tem como, né, a gente tirar a morte da vida, né? A morte é sempre um recomeço. O texto fala da morte como continuação da história do rico e do Lázaro. Aliás, a Bíblia fala muito mais da vida deles depois da morte do que antes da morte. O texto diz, né, os versículos 19 e 20, aliás, a Bíblia fala em 3 versículos, 19, 20 e 21, sobre como era a vida desses homens aqui na terra. E a partir do versículo 22 até o versículo 31 que lemos, né, fala da vida deles depois da passagem da morte, da experiência da morte. A morte como um recomeço. E que recomeço, né, irmãos? O rico fica pobre e o pobre fica rico. O pobre fica rico, bem e feliz. E o rico fica pobre, mal e infeliz. Sabe uma outra realidade, né, da vida? A vida e a morte desvelam, sabe aquilo que tira o lençol de cima, revela, que tira alguma coisa que cobre, um véu que cobre. A vida e a morte desvelam, irmãos, dinâmicas ironias. Olha que ironia e olha que dinâmica, né? Irônica. O mendigo aqui desejava comer em vida o resto do rico. E depois da morte, é o rico que desejava comer e beber o resto do pobre. É o pobre aqui que tem nome. Nas histórias antigas, né, os pobres não tinham nome. E hoje em dia também os pobres não têm nome, né? Inclusive são invisíveis, são anônimos e invisíveis. Os pobres, os que sofrem. Só as pessoas importantes, né, que são chamados de seu fulano, doutor ciclano e por aí vai. Mas quem tem nome na história de Jesus não é o rico. Ninguém sabe o nome do rico. Mas do mendigo nós sabemos, é Lázaro. A palavra Lázaro, inclusive, significa, né, é aquele que depende de Deus, que espera em Deus. Que coisa interessante, né? Olha a ironia. O rico recebeu todos os bens dele aqui na terra. E ele, rico, ficou pobre para outra vida, né? Não granjeou nada, não fez nenhuma riqueza, né, para depois da morte. E o pobre recebeu todos os bens dele, né, depois dessa experiência aqui de vida. E aí, irmãos, a gente chega, né, a pensar assim, quem era realmente o rico nessa história? E quem era realmente o pobre nessa história? Né? Não é que o rico, na verdade, era o grande Lázaro, e o pobre, na verdade, era aquele que se vestia de linho e de púrpura e vivia todos os seus dias regalada esplendidamente? Ele não era, no final das contas, um pobre coitado? E quando um morre e o outro morre, né? Como a situação se inverte. E, meus irmãos, quanto é verdade, né, que a vida tem essa dinâmica, né? Hoje eu posso ser o rei e amanhã eu posso não ser nada. E hoje eu posso não ser nada, mas amanhã Deus me levanta, né? A Bíblia diz que Deus é quem levanta do lixo, do lixeiro, do monturo, o pobre e o necessitado.
a Bíblia diz. Há uma outra verdade aqui, que eu quero trazer aqui, meus irmãos, para nossa consideração, para nossa reflexão. Um outro pensamento aqui do texto nós estamos falando, né, de algumas verdades, de alguns princípios de Deus revelados nesse texto que nós estamos lendo. E uma outra verdade de Deus, uma outra coisa que fala de nós, que fala da realidade, que nos ensina, que chama a nossa atenção, é que essa história, irmãos, fala das fatalidades da morte. A morte que é inexorável, a morte que é uma fatalidade, a morte que é implacável, ela assim revela, traz, fala de fatalidades, além da fatalidade dela em si. Sabe o que? Olha os versículos 25 e 26, a Bíblia diz assim, né? Primeiro diz que um morre, o outro morre, né? E os versículos 25 e 26 diz assim, ó, o homem rico, né, que tinha morrido e foi levado para um lugar de tormento, ele diz assim, a Bíblia diz assim, né, versículo 25, Abraão disse, né, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E diz ainda, né? Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Meus irmãos, olha que fatalidade. Está feito o juízo, né? Com a morte, o juízo está feito. A morte traz também com ela o juízo de Deus sobre nós. Sabe? Deus não faz juízo de ninguém antes da sua morte. Porque até no último suspiro, alguém pode dizer assim, né? Deus tem misericórdia de mim. Jesus tem misericórdia de mim. Deus, eu te entrego a minha vida. Jesus me salva. Mas, depois da morte, irmãos, diz a Bíblia, né? Está feito o juízo. O rico, né, da história, que morreu, né, estando naquele lugar de tormento, viu Lázaro, né, junto com Abraão, e ele fala assim, pai Abraão, ele era crente, irmãos. Ele era crente. Por que a Bíblia diz que ele era crente? Ele chama Abraão de pai, né, numa metáfora de Jesus. É como nós chamássemos Deus de Pai. Então isso revela, né, que era um homem religioso. E além do mais, quando ele clama pelos seus irmãos, Abraão diz assim, não, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Bíblia. A Bíblia era o Antigo Testamento. Moisés eram os 5 livros da Bíblia, os primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, a Torá, os livros da lei. Eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, eles têm a revelação, eles têm a Bíblia. Então mostram que eram crentes, né? Mas aí, irmãos, ele morre e agora está feito o juízo de Deus. E o juízo, no caso para o rico e para o Lázaro, é que um recebe consolo e o outro recebe tormento. E sabe uma outra fatalidade da morte? É que essa morte que traz o juízo sobre nós, essa morte também, irmãos, põe, né, separa as pessoas num grande abismo. O versículo 26 vai dizer isso, né? Além disso, está posto um grande abismo entre nós. Uma outra palavra, uma outra verdade, um outro princípio do Evangelho revelado nesse texto, para a gente andar mais um pouquinho,
eu extraio dos versículos 27 a 30, né, que diz assim, né? E ele disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que ele, Lázaro, dê testemunho para eles, para que eles não venham também para esse lugar de tormento. E aí, né, Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas, eles que ouçam, né, a Bíblia, eles têm a Bíblia, eles vão na igreja e tudo, né? E o homem diz assim: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fossem falar para eles, encontrar com eles, pregar para eles, ressuscitar para eles, eles iam se arrepender. E a história termina, Abraão diz assim: se eles não se arrependem com a Bíblia, meu filho, não vão se arrepender com nada, né? Enfim, mas esses versículos aqui, irmãos, fala das responsabilidades nossas, né? Nossas responsabilidades com a nossa casa, com a nossa família. Se é uma coisa legal desse rico, é que ele morto, estando no lugar de tormentos, ele diz assim, ó: eu estou preocupado com meus irmãos. Eles vivem igual eu vivia. Eles vivem na mesma condição. Eles têm os mesmos valores. Eles vivem do mesmo jeito. Eles vivem iguais a mim. E eles vão morrer iguais a mim, vão vir para esse mesmo lugar que eu estou. Eu não quero que meus irmãos se percam. É isso que o rico está dizendo. E isso fala da responsabilidade dos cristãos com a sua casa. Você sabe aonde seus irmãos, seus pais, seus filhos vão passar a eternidade? Por isso, meus amados, a palavra de Deus diz assim, ó: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Você crendo em Jesus, você é um testemunho vivo dentro da sua casa. E Deus vai fazer uma maravilha, né? Através da sua conversão e do seu testemunho para a salvação da tua casa. Por isso a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. E por último, meus irmãos, por último mesmo, né? Para a gente encerrar, há mais uma coisa que eu acho muito interessante nessa história, nessa parábola, e que a gente precisa pensar, ponderar, porque é uma verdade de Deus. É que fala da autoridade da Bíblia. O rico morto, ele fala assim: faz Lázaro reencarnar, e faça que Lázaro reencarnado pregue para os meus irmãos. E aí Abraão diz assim: não, eles têm Moisés e os profetas. Não, eles têm a Bíblia. Eles não precisam de espetáculo para crer. Eles precisam da Bíblia, da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, a Bíblia, aqui essa história fala, né, que a Bíblia é maior que as revelações humanas. Tem um monte de gente aí revelando, né, adivinhando, falando, né? Inclusive tem dia, hora e lugar para revelar, para adivinhar. Se cobra um dinheirinho, tem muita gente ficando rica com isso, inclusive, né? Famosa. Mas a Bíblia é maior do que revelações, que reencarnações. Aliás, a Bíblia não fala em reencarnação, com todo respeito aos nossos queridos irmãos espíritas. Com todo respeito. A Bíblia é maior que as pregações. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a Bíblia. Que ouçam a Bíblia. Você tem a Bíblia? Você tem uma Bíblia? Você já ouviu falar na Bíblia? Qual o uso, qual o proveito que você está fazendo na Bíblia? O que você quer mais além da Bíblia? Sabe que tudo que você precisa saber sobre Deus, e tudo que você precisa para se alimentar, tudo que você precisa para crescer, tudo que você precisa para melhorar, tudo que você precisa para estar mais perto de Deus, é a Bíblia. Está na Bíblia. E é ela que te orienta. Sabia disso?
esse texto fala da autoridade da Bíblia. Meus irmãos, esta história tão interessante fala das desigualdades do mundo, fala das realidades da vida. Esse texto tão interessante fala das fatalidades da morte. Esse texto muito bacana da Bíblia, essa história, fala das responsabilidades nossas para com a nossa família. E esse texto riquíssimo fala da autoridade da palavra de Deus, da autoridade da Bíblia, da autoridade da maior de todas as revelações. E meus irmãos, para que não aconteça que a gente que tem a palavra, que tem tanta revelação de Deus, viva e morra como esse rico, roguemos, vamos rogar ao nosso Deus que tem misericórdia de nós. Mas uma coisa, talvez você precisa prestar mais atenção nos pobres, nos Lázaros, nos mendigos que jazem aos portões, às calçadas, às praças, aos que não têm emprego, aos que não têm família, aos que não têm saúde, aos que não têm nada. Sabe? O Evangelho, diz a Bíblia, né? É a gente que tem duas camisas, dá uma para quem não tem nenhuma. E o meu desejo sincero é que eu falando aos seus ouvidos, o Espírito Santo possa falar ao teu coração através dessa história. E assim Deus possa fazer uma obra maravilhosa, né, na sua vida, pela palavra dele, lida por você e pregada por mim. E o meu desejo sincero é que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça e sabedoria para vivermos diante dele como sábios e não como nécios. Vamos orar, queridos? Deus, obrigado por essa história tão rica, obrigado por tua palavra bendita e obrigado pela oportunidade de pensar, ó Deus, nela. Eu te agradeço a oportunidade de poder falar de todo o meu coração, meus irmãos, a minha família, os meus amigos, aos meus irmãos em Cristo, aos meus irmãos de sangue. Pai, em nome de Jesus, que nós sejamos ricos da tua graça, ricos diante do Senhor, ainda que pobres, doentes, miseráveis e carentes, aqui na terra, humanamente falando. É o que nos basta, é o que desejamos, é o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos... Lelê vai cantar mais um cântico para nós, né, Lelê? Lelê é o irmão Alessandro, irmão querido da nossa igreja. Meus irmãos, deixa eu dar umas notícias boas e outras nem tão boas, né? Essa semana a gente recebeu uma notícia maravilhosa, né? Jomar, depois de 3 meses ali, em recuperação, né? Fazendo um acompanhamento mais de perto, depois de fazer o transplante, né? Que ele fez, e recuperando bem, graças a Deus. Jomar e Vanessa estão na casa deles, né? Vivendo com a bênção, com a graça de Deus, de forma plena e autônoma, na paz e na intimidade deles. E nós estamos muito felizes, né, pelo que Deus tem feito a nós através do que Ele fez pela vida de Jomar. E eu também aproveito, como o Lelê fez, para mandar um abraço para esse irmão querido, para essa irmã querida, né, desse casal amado, Jomar e Vanessa, Vanessa e Jomar. Então nós estamos felizes com Jomar. E nós estamos acompanhando também em oração, com expectativas, né? Assim, desejando muito ver também a mão de Deus agindo poderosamente sobre a vida do nosso irmão Fortunato, José Fortunato, que é um ancião da igreja, um diácono já, né? Já não atua mais como diácono na nossa igreja, mas um diácono da nossa igreja. Ele está morando, né, ultimamente no Rio de Janeiro, junto com uma das filhas, né, ele tem uma casa no Rio, e aí nesses últimos dias ele está internado por conta de Covid. Assim, o estado dele de saúde inspira mesmo assim, cuidados e
e requer que nós estejamos intercedendo, né, por ele, por sua saúde, por sua família. Então eu peço as orações dos irmãos em favor do irmão Fortunato, e no grupo da igreja nós vamos, né, postar, se Deus quiser, em breve, notícias boas. Eu falo com a família todos os dias, falo com a Vanusa, e Vanusa me mantém informado, e assim que tiver uma notícia boa, eu também estou assim, com muita vontade, né, de anunciar boas novas a respeito do nosso irmão Fortunato. No mais, desejo uma semana abençoada, um feriado abençoado, né, para os que podem desfrutar desse privilégio, e que a graça de Deus, a bênção de Deus, a paz de Deus, o amor de Deus, né, seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar com mais um cântico sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade
ótima semana a todos.